paz, amigos. Eis-me novamente aqui e venho dizer que esse assunto sobre a aura, gente, que estávamos estudando, é importantíssimo, porque ela influi também no nosso estado espiritual, consequentemente na nossa parte orgânica, né? Porque muitas vezes influências que atacam, olha, a parte espiritual, né, inferior, ela não ataca só o perispírito dos nossos chakras, ela ataca também a nossa aura. Eles manejam como se fossem dardos, gente. Esses dardos que a gente vê que a pessoa joga, pratica, né, como tiro alvo, então vai direitinho na nossa aura. E é o que eles mais visam, a nossa aura espiritual, a principal, onde estão os nossos corpos sutis, onde estão lá dentro. E com isso, a gente não percebe que não está bem, que não está... vocês mesmos podem ver que há dias que a gente não sabe qual é a razão. Então, vocês busquem, gente. Se não faça uma reativação dos chakras, né? Tome o seu banho de ervas, ou então, o que a gente vai falar? Né? Ver o seu duplo etérico, né? Para ver se está no lugar. Vocês podem pedir até para uma pessoa, torne a dizer, não precisa ter mediunidade nem ser espírita para isso. Uma pessoa que vocês têm, que é bem conceituado, que é um amigo mesmo verdadeiro, pede para ele olhar por alguns segundos, né? Logicamente, sem barulho e sem confusão. Porque tem gente que tem mania de ler, de estudar com a bruta de uma televisão, um som. Nunca vi como é que pode se concentrar nisso. E é a mesma coisa no que se diz respeito. Precisa ter atenção e a mente no lugar. Então a pessoa vê se está com o duplo fora do lugar. Mesmo o perispírito, gente, que eu já falei, que ele também sai do lugar, ocasionando vários problemas. E isso daí precisa ter uma pessoa que saiba, né? Porque aí já tem que saber como manejar, porque já é um outro que precisa de mais atenção, né? Não é por aí, vai fazendo, vai olhando. Então, a mesma coisa a aura. Vocês observem, né? Ai, eu não estou nem comigo hoje, ai, tá tudo ruim, ai, tudo resmunga e nada tá bom, irrita-se à toa. Às vezes não é nem influência, é uma aurinha que tá carregadinha e que precisa ser limpa também. Bom, a aura cósmica é um espaço externo acima de 60 centímetros do corpo, gente. Então, vocês podem até ver isso. Quando eu também estudei, eu media mais ou menos, né? A aura espiritual 10 centímetros, a outra mais outros centímetros. E na cósmica, a gente pode medir com um negócio de metro. Eu via mais ou menos 60 centímetros acima da minha cabeça. E então via mais ou menos por aí onde que ela se ficava, né? E é por aí que a gente vai aprendendo, né? Faz de conta que está lidando com outra pessoa, né? Para fazer um tratamento. É aí, nessa aura cósmica, que a mente capta as energias para o seu campo vibratório e onde armazena todas as forças que irão suprir as necessidades da matéria física. Vocês estão vendo bem, gente? É nessa aura, bem para cima de nós, que a aura capta as energias, né? E vocês viram também, onde elas ficam guardadas, né? Naquela aura vibratória, no campo vibratório, aonde fica jogadas as energias desnecessárias, no campo de repercussão. E por aí, vocês estão vendo que não é difícil. É só vocês, ainda mais pessoas inteligentes que não encontram por aí, gente,
Nossa, só de olhar já aprendeu. Não precisa estar lendo toda hora para guardar. Bom, esse incrível equipo é formado evidentemente com a finalidade especificamente qual seja de alimentar e abastecer o campo físico como parte do perispírito. Bem assim, o duplo etérico também, situado entre os dois. A aura serve também de capa protetora contra a ação astral inferior. Vocês estão vendo também? Além de tudo, ela nos protege. Ai de nós, do nosso corpico, sendo atirado diariamente, né? Não só porque a gente quer, como quando mesmo a gente não quer, porque às vezes os nossos irmãos, eles não ficam esperando hora para isso. Bom, vamos ver. Então, vocês viram que esses segmentos não são difíceis de ser guardados, é só de vez em quando dando uma lida, né? Para saber qual é a espiritual, qual é a de campo, o campo vibratório, o campo de repercussão e assim por diante. E devo dizer que quando a aura, não sei se vai adiantar muito mostrar, mas isso tem nos livros do... Vejam bem, olha em volta, gente. Parece um monte de pedregulho, um monte. E olha aqui, essas vibrações, todas trêmulas. Isso quando a pessoa está em desequilíbrio. E aqui, vejam bem, quando está tudo na calma, no equilíbrio, né? Quando a pessoa está bem. Vejam bem a diferença das cores e também das radiações aqui da aura. Então, vou falar um pouco da aura da saúde, que também ela é muito importante para nós todos. É um espaço de concentração energética situado na parte frontal e costal do humano, né? No abdômen e no tórax, cuja massa de calor irradia-se de 2 centímetros deste. O teor de energia reflete o estado orgânico da matéria física, possibilitando diagnóstico preciso, principalmente em crianças e idosos. Tem 3 tonalidades, como conforme já falei: rosa clarinho, o azul, o claro, o cinza, o cinza claro. E é fácil, né? Porque fica na nossa frente. E se a gente for fazer uma avaliação na pessoa, a gente já sabe. Não quer dizer com isso que nós estamos enxergando essas cores. Essas cores foram ditas para a pessoa que tem evidência. A energia mental é o primeiro componente da aura. A produção mental está sujeita a toda a formação de educação, hábitos, alimentação, vícios, viciações e, finalmente, a cultura e o livre-arbítrio de cada um. Vocês estão vendo? Que a energia mental é o primeiro componente. E que não é só energia mental, tem outras coisas que a gente acrescenta. Os hábitos, mania da gente, o que a gente come, o vício que a gente tem e o tipo de cultura e o livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, porque ele é livre. E, consequentemente, ele deverá arcar depois, né? O mecanismo da composição da aura funciona assim. Toda energia positiva que é produzida pela mente vai alojar-se dentro do espaço da aura espiritual, né? Aquela aura que abriga o duplo etérico e a espiritual. E ela tem uma cor amarela, viu, gente? Se vocês não tiver bem ou pressentir que é algo,
na hora do banho, na hora que naquele jato de água do chuveiro, vocês feche bem os olhos e mentalize um amarelo lindo, gente, um amarelo maravilhoso, bem dourado, como se estivesse passando, rodeando vocês, de cima até chegar embaixo. Isso daí é muito lindo para também recompor a nossa aura. Bom, ela vai alojar-se dentro do espaço da aura espiritual, que reagirá como captador no campo próprio das energias cósmicas, correspondente para a alimentação e fortalecimento dos corpos que ali se encontram, o perispírito e o duplo etérico. Da mesma forma, toda energia negativa se aloja no campo de repercussão, que é aquela aura que eu falei, segundo lugar, onde ficam as energias desnecessárias que não servem para nada, e que define no curso da existência os condicionamentos orgânicos daquele ser. O segundo componente, Então, o primeiro estava ali em cima, conforme eu falei, energia mental. Vamos falar do segundo componente. O segundo componente é a energia espiritual, que nos é doada na mesma proporção da energia mental. Se produzirmos uma energia forte e positiva, teremos também uma energia espiritual equivalente, de volume e de peso. Se as duas são fortalecidas pelo equilíbrio, teremos então uma captação das energias magnéticas, que é a terceira energia. Por isso que você escuta muitas vezes eu falar sobre isso, sobre energia que tal órgão, precisa pedir energia espiritual, tal coisa, precisa pedir energia física e energia espiritual magnética, E fortalecidas pelo equilíbrio, teremos então uma captação das energias magnéticas no mesmo nível e assim com os três componentes fortes e equilibrados, a aura física será obviamente um campo alimentador, sadio e de energias puramente luminosas, como vocês viram aqui agora há pouco que eu mostrei, Aquelas energias todas retas, como se tivesse um rumo já certo, e dentro as cores harmoniosas, bonitas, Então isso mostra que a pessoa está em equilíbrio, mas pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, nós mesmos saímos da desarmonia, Aí é onde que são atacados os nossos chakras, não só o nosso organismo, porque aí a parte espiritual não está legal, está em desequilíbrio. Então, para quem que vai sofrer? O nosso corpo, o nosso organismo, que vai ressentir com isso. Bom, tudo começa e termina com a nossa capacidade de produzir energia mental. Se nós não tivermos capacidade, era uma vez. E ainda mais juntando vícios, manias, uma má educação, Por isso que é necessário nós estarmos sempre lendo, procurando, não esperar aparecer aqui ou ali. Vão atrás daquilo que vocês acham que vocês têm necessidade de aprender. Bom, agora nós vamos ver sobre a necessidade da limpeza da aura. A necessidade da limpeza da aura, conforme falei, ela é atacada pelos nossos irmãos da espiritualidade, E essas auras, essas cores que vocês viram, eu torno a falar que são pessoas médiuns que nos descrevem, assim como ele descreve o duplo etérico,
as cores que tem o duplo, assim como ele nos descreve as cores dos chakras. Então, isso é importantíssimo para nós, gente, porque dependendo da cor, dependendo da situação, a gente já toma uma atitude. Qual é essa atitude? De se cuidar, fazer uma oração, pedir ajuda espiritual, os nossos mentores, os nossos amigos da espiritualidade, né? Se está... e vocês não esqueçam que para cada um desse tratamento, existem determinados tipos de energia, gente. Não vou dando a minha mão a palmatória. Primeira coisa, por exemplo, uma criança se machucou, está ferida, ou então uma pessoa de idade, que é mais comum, levar um tombo. Então vocês, com as mãos limpas, é lógico, né? Lave, tenha asepsia, passe um álcool. Então, vocês vão pedir uma energia, nada mais do que a física, para ajudar essa pessoa que se machucou. E aí vocês logo sentirão em seus dedos o tipo de energia. Não adianta eu falar que é o dedo médio, que é a palma da mão, porque cada pessoa recebe de acordo com a sua maneira. E, por exemplo, no tratamento do perispírito, vocês vão pedir do perispírito. E do chakra, vocês vão pedir o quê? A espiritual, né? Não é a física, é a espiritual. Então, você siga com a mão, segundo René Nunes nos ensinou, com a palma da mão virada para cima e fala, desejo a energia espiritual. Gente, em segundos vocês começam. Tem pessoas que sentem os dedos esquentarem. E aí está a energia maravilhosa que é doada por nosso Pai, para a gente ajudar, tirar a dor do nosso próximo. E aí vocês vão até os chakras, ou então o perispírito, né? Que você já sabe as localizações. Se vocês não soubessem a localização e nem as cores, tudo bem, mas já foi dado tudo isso. E a terceira energia, que é magnética, nada mais é para ser dado para a nossa aura, né? Principalmente a aura espiritual, que é a mais combatida. E, como falei, os nossos irmãozinhos atiram como se fosse dardos, tal influência que eles exercem sobre nós, para que nós nos desequilibremos, para que nós ficamos nervosos, irritados e comece a ficar violento, fora de si, e assim por aí. E assim é a vida, um vai e vem tremendo. É só saber lidar. Até breve.